Queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele. A igreja que me ouve pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus seja dada toda a glória, toda a honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. Eu preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar sua palavra nesta noite. Que alegria retornar a IEC mais uma vez em Quadrangular, aqui na Quadrangular, aqui em Governador Valadares. Está com meu amigo e homem de Deus, pastor Flamarion Rolando, a pastora Elis. Olha, que alegria. A gente já estamos com um contrato assinado. Tem que vir aqui, pelo menos, até Jesus voltar. Eu falo com a minha esposa, eu falo com os amigos mais chegados. Falei, pastor Flamarion, é uma aliança que está entre eu, ele e Deus. Então, existem pessoas que a gente vai, cumpre o chamado e de lá sai. Mas outras permanecem uma amizade e uma aliança. Pastor Flamarion é isso. Deus seja louvado. E cada vez que eu venho, eu sempre aprendo alguma coisa muito tremenda com ele. Ele estava ali na mesa, ele falou um negócio ali que está na minha mente até agora, sobre pessoas com que você anda. Muito interessante. Pessoas que estão em determinado nível, aquilo está na minha cabeça até agora. Obrigado. A Bíblia diz que a gente tem que andar com sábio, para que sábio a gente se torne. Deus seja louvado pela vida do Senhor. Muito obrigado por tudo. I love you. Pastor Sávio, Deus seja louvado pela vida do Senhor. Prazer estar com o Senhor. Nosso pastor também, né? Nosso pastor do lado ali, pastor Marques, nosso pastor Elias, que além de um grande servo de Deus, é vereador aqui em Governador Valadares. E eu estava ali dando uma conferida nas leis que Deus usou ele para criar, colocou a igreja como atividade essencial, ou seja, numa pandemia, as igrejas aqui não vão fechar. A lei do nascidouro, dentre outros que ele estava me falando, a isenção, as igrejas que pagam aluguel, já pagam aluguel, imagina pagar IPTU, a lei é dele também para isentar a igreja de pagar IPTU. Deus seja louvado. Querido, eu sirvo a Deus há 26 anos. E nas 10 vezes que parei para ler a Bíblia toda, nunca vi Deus colocar gente errada em lugares certos. Deus sempre coloca pessoas certas em lugares certos. Todas as vezes que o povo colocou gente errada em lugares certos, o povo sofreu. Por exemplo, pastor Júnior Trovão pode pregar na Coreia do Norte sem ser preso? Sim ou não? Sim ou não? Não tem como eu pregar lá sem ser preso. Eu posso pregar na janela 10/40, onde o evangelho é proibido. Eu posso pregar sem ser preso? Sim ou não? Eu posso pregar nos países muçulmanos sem perder a cabeça? Sim ou não? Não posso. Sabe por que eu não posso?
porque existem leis. E a grande pergunta é: quem fazem as leis? Os políticos. E quem é que coloca os políticos lá? O povo. Então, os homens que estão nos lugares altos, somos nós que escolhemos eles para nos representar. O povo sofre por causa das suas escolhas. Isso está em toda a Bíblia. Por isso, eu sempre digo à igreja: seguimos o padrão de Deus. Deus escolhe gente certa para ocupar os lugares certos. Aprenda uma coisa e nunca esqueça disso. No mesmo ambiente que estavam Misael, Azarias, Ananias e Daniel, estava Ezequiel. Só que Daniel, Deus tornou ele governador. Ananias, Misael e Azarias, Deus colocou ele como governador. Mas no vale, Deus colocou Ezequiel como profeta. Porque no vale não precisava de um político, no vale precisava de um profeta. Mas no palácio não precisava de um profeta, precisava de um político. Só que quem Deus colocou lá? Um político crente de oração. Daniel. Olha para o trovão. Quando Assuero assinou o termo que tinha que matar todos os judeus que estavam na Pérsia, quando ele assinou aquele decreto, foi algum profeta falar com ele? Sim ou não? Sabe quem estava do lado dele? Uma rainha chamada Esther, crente. Se não fosse ela, estavam todos os judeus mortos. Deus coloca pessoas certas nas posições certas. Sigamos o padrão de Deus. Vamos colocar gente nossa nos lugares certos. Eu não posso fazer uma cruzada no meio da rua se o prefeito não me autorizar. Se ele falar não, ainda que o trabalho seja para Deus, eu não posso fazer. E tendo um homem lá dentro que possa fazer essa interlocução, é muito mais fácil a gente desenvolver o trabalho de Deus. Saiba, a gente temos que usar todas as armas que estão à nossa disposição. Se você pegar o livro de Atos, quando queriam matar Paulo, lá em Atos 26, quando os líderes religiosos disseram: traga Paulo para Jerusalém para que a gente possa sentenciá-lo aqui. Sabe o que Paulo fez? Se valeu da sua dupla cidadania de judeu e de cidadão romano. Ou seja, ele disse: ninguém vai me sentenciar em Jerusalém, eu quero me apresentar diante do imperador. Então, até Paulo se valeu de uma autonomia que ele tinha de dupla cidadania. Então, temos que usar todos os recursos possíveis ao favor do reino de Deus. Amém? Olha para o teu irmão e diga: homens certos nos lugares certos. Pastor Elias é um homem certo. Amém? Queridos, antes de eu pregar a palavra oficial, abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 4. Eu já falei com o pastor Flamarion que no Labaretas, minha esposa vai vir, filho. Tem que trazer ela, já faz um tempo que eu venho aqui e eu nunca trouxe ela. E ela falou esses dias comigo, porque ela vai comigo para tudo quanto é lugar, né? Ela está sempre viajando comigo e dessa vez ela falou: mas eu não fui lá em Governador Valadares ainda no pastor Flamarion. Eu falei: agora a gente vai. Amém? Gênesis capítulo 4, quantos acharam? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e sua oferta, mas para Caim sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe
o seu semblante e você diz amém. Queridos, a Bíblia fala dos dois primeiros seres da terra, como Adão e Eva. Os dois, é muito interessante isso aqui, os dois não nasceram, foram criados. Mas a Bíblia fala dos dois filhos que nasceram, de um casal que não nasceu. Já parou para pensar nisso? A Bíblia fala dos dois filhos de um casal, e desse casal que não nasceram, nasceram dois filhos. Caim e Abel foram criados, Adão e Eva foram criados por Deus, já nasceram, já foram gerados prontos, adultos, embora com 1 ano de vida, mas eram adultos. E dessa união nasceu Caim e o outro chama-se Abel. A Bíblia diz que Caim vai crescer e vai se tornar lavrador da terra. É o homem que vai arar, é o homem que vai plantar, é o homem que vai regar e, por conseguinte, também é um homem que vai colher. Já seu irmão, ele é o pastor de ovelhas, ele é o Abel, ele cuida das ovelhas. A Bíblia vai dizer que Caim, quando ele vai colher daquilo que ele plantou, do suor do seu rosto, a Bíblia diz que passa-se um tempo, ele vai colher os seus frutos, e o texto vai dizer que só depois que ele colhe, passa-se ao cabo de dias, ele vai lembrar que tem que trazer uma oferta a Deus. Observe que nessa oferta que Caim trouxe, Deus não pede. Ele simplesmente quis ofertar a Deus. Deus não falou para ele, você é obrigado a trazer uma oferta para mim do que você colheu. Mas ele simplesmente, de forma voluntária, ele vai trazer uma oferta para Deus. Quando ele traz a oferta para Deus, você não vê em nenhum momento a Bíblia dizendo que o fruto que Caim trouxe era ruim, que era podre, que as frutas eram de má qualidade. Pelo contrário, a Bíblia não fala nada disso, a Bíblia não critica, Deus não critica seus frutos, Deus não critica em si a sua oferta. Mas você vai ver a razão pela qual fez Deus rejeitar Caim e também sua oferta. O texto é claro quando diz, e ao cabo de dias, Caim vai trazer uma oferta para Deus. Isso quer dizer que ele não houve prioridade na entrega. Ou seja, ele colheu aquele fruto, ele vai comer daquele fruto, ele vai vender daquele fruto, ele vai negociar daquilo que ele colheu e depois, em um dado momento, ele vai lembrar que tem que trazer uma oferta para Deus. Quando ele vai trazer, o texto vai dizer que Deus rejeita Caim e também sua oferta. Rejeita quem? Olha para cá, é muito interessante porque Deus é muito diferente da igreja. Deus é diferente da igreja demais. Você já viu o pastor Flamarion dizer aqui, olha, aqui nós não aceitamos R$2. Você já viu? Você nunca viu? Você nunca viu os obreiros chegarem aqui e dizer assim, ó, pega seus R$5 e bota no seu bolso de novo porque a igreja não aceita. Toda oferta que você dá na igreja, a igreja aceita. Até porque a igreja não sabe como está a vida do ofertante. Por isso que a igreja aceita toda oferta que você dá na salva. Toda oferta que você dá no gasofilaço, a igreja aceita, porque ela não sabe como está a vida de quem oferta. Ela não sabe a oferta de quem... Ela não sabe da vida do ofertante e não sabe a origem daquela oferta. Por isso que a igreja aceita toda oferta que você dá. Mas a pergunta é, você já parou para pensar se Deus aceita tanta oferta quanto o ofertante? Você vai ver no texto, olha para cá, a igreja tem a capacidade de aceitar apenas a oferta. Deus não. Deus, para aceitar uma oferta, Deus primeiro precisa aceitar também o ofertante. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus vai rejeitar Caim e também sua oferta. Porque Deus não consegue desvincular uma coisa da outra. Tem que estar em sintonia, tem que estar em comunhão, tanto a oferta como o ofertante. No caso, não tinha, olha para cá, não havia prioridade na entrega de Caim.
Se você pegar a Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 9, o texto diz: honre ao Senhor com os teus bens e com a primícia de todos os teus ganhos. Ou seja, tem que haver prioridade na entrega. Tem que haver o quê? Olha para cá. Não importa se não houver prioridade, se Deus não for lembrado como primícia. Escute isso aqui, eu não estou falando do dízimo. O dízimo é obrigação. O dízimo já é sua obrigação. Você vai pegar a 10ª parte e você vai entregar para Deus. Mas primícia é você dizer: antes de eu pagar qualquer funcionário, antes de eu pagar uma conta de luz, antes de eu pagar o aluguel da igreja, antes de eu pagar qualquer coisa, essa oferta aqui pertence ao meu Deus. Essa é uma oferta de gratidão ao meu Deus. Essa honra aqui é para o meu Deus. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Seu primeiro bom dia deve ser para Deus, isso é primícia. Seu primeiro agradecimento deve ser para Deus, isso é primícia. Seu primeiro glória tem que ser para Deus. O seu primeiro respirar é sempre dele. Tudo que você for fazer é para ele. Você tem que pedir primeiro a proteção dele. Você tem que agradecer primeiro a ele. Tudo que você for fazer, Deus deve ser colocado em primeiro lugar. Tanto que a Bíblia vai dizer: ame o Senhor acima de todas as coisas. Ame o Senhor sobre todas essas coisas. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Ou seja, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Aonde Deus é colocado em primeiro lugar, isso quer dizer que você está honrando a Deus. E é impossível Deus não te honrar também. Se você honra a Deus, Deus vai honrar você também. Olha para cá. Deus rejeitou Caim e também rejeitou a sua oferta. Agora olha que o texto diz. A Bíblia vai dizer que quando Abel vai trazer a oferta para o Senhor, ele vai pegar as melhores das suas ovelhas, ele vai pegar as primogênitas das suas ovelhas, ele vai pegar a ovelha mais robusta, ele vai pegar a que tem o pelo melhor, ele vai pegar aquela que não tem mancha, ele vai pegar aquela que não tem defeito, ele vai pegar as mais robustas do seu rebanho e vai sacrificar ao Senhor. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Agora olha para mim. Como ele vai sacrificar algo a Deus, se até aquele momento Deus não havia falado sequer de sacrifício? Como o homem vai sacrificar um animal a Deus? Se quando Deus olha para o trovão, dá glória só se tu pegar. Embora o primeiro ser a sacrificar alguém, a sacrificar algo, foi Deus. A Bíblia é um livro sobre oferta. A Bíblia é um livro sobre quê? Olha para cá. Desde Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia é um livro sobre oferta. A maior oferta quem deu foi Deus, entregando Jesus para salvar o mundo. Olha para cá. Embora o primeiro sacrifício quem fez foi Deus, antes de Caim e Abel nascer. Porque quando seus pais pecaram, eles não estavam nem vivos. Quando seus pais pecaram, o texto vai dizer que Deus vai matar um animal, porque eles estavam cobertos de folhas de figueira, e o Senhor vai matar um animal e vai cobrir eles com a pele daquele animal. Então o primeiro sacrifício quem fez foi Deus. Agora, como Abel vai sacrificar, se até então Deus não tinha pedido sacrifício a ninguém? É que quando você vai lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver na galeria dos heróis da fé que a oferta de Abel era uma oferta de fé. Era uma oferta de quê? Ou seja, oferta é algo carregado de sentimento. Só a fé foi capaz de fazer com que Abel descobrisse o que estava dentro do coração de Deus, e Deus não havia pedido ainda. Só a fé me faz entender o que está dentro de Deus. Até porque, olha para o trovão da glória, se tu pegar, como ele vai fazer algo que está dentro de Deus? Porque o que Abel vai fazer, Deus só vai passar a pedir a partir do livro do Êxodo, quando Deus vai começar a falar do sacrifício. Como ele vai saber que aquele sentimento de sacrificar já existe dentro de Deus, se Deus não havia verbalizado? Porque o dispositivo que está dentro do homem também vem de Deus. O fôlego de vida vem de Deus. A alma do ser humano vem de Deus. O corpo do homem também vem de Deus. E a fé que no homem habita também vem de Deus. Então, para você saber o que está em Deus, tem que ser por algo que vem dele. Há uma conexão
conexão entre o Criador e a criatura. É por isso que a fé que habita em Abel foi capaz de descobrir o que estava dentro do coração de Deus. Você não acha Deus por meios comuns. Você não agrada a Deus por meios comuns. Você agrada a Deus por aquilo que está nele e em você. Eita glória! Não, você não pegou. É por isso que a Bíblia diz, olha para o trovão, dá glória só se tu pegar. A Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em ver. Olha para cá, a palavra espírito, no capítulo 4 de João, versículo 23, é com E minúsculo. Ou seja, é eu adorando a Deus no meu espírito. É o Espírito de Deus se fundindo com o meu e eu adorando a Ele em espírito e em verdade. Agora pega, de quem é o Espírito? De Deus. E quem colocou o Espírito da vida em mim? Deus. Então é algo que vem de Deus com algo que já tem de Deus em mim. É sempre com o que tem de Deus habitando em nós. Não é com coisas naturais. Oh glória, não dá glória se tu pegar. E o dinheiro que tu dá como oferta, ele é Deus do ouro e da prata. Quem criou o ouro foi ele, quem criou a prata também foi ele. Então você está entregando o que veio dele. Oh glória, dá glória só se tu pegar. Eita glória, o ambiente você dá glória com essa voz. Quem colocou essa voz quando criou o homem? Deus. Oh glória, quem colocou esse raciocínio na sua mente? Deus. Quem colocou esse entendimento em você? Deus. Quem colocou tudo que você tem? Deus. Quem te deu esses olhos? Quem te deu essa boca? Quem te deu esse ouvido para você ouvir a palavra? Deus. Então o homem se comunica com aquilo que vem de Deus. Aleluia. Aleluia. Olha para mim. Você sabe o que é dízimo? O dízimo, Deus, o que Deus pede do dízimo? De tudo que eu ganho. Deus me pede quantos por cento? Então ele quer quantos por cento de tudo que eu ganho? Aprenda, dízimo é Deus confiando o que é dele na nossa mão. Oferta é eu confiando o que é meu na mão de Deus. Deus já confia na sua mão. E você confia nas mãos de Deus? Oh, glória! Ei, olha para o trovão. É a única área que você prospera. Pode jejuar, pode orar, pode fazer o que for, vai ser cheio do Espírito Santo. Mas só tem uma parte na Bíblia que Deus manda você fazer prova. É dízimos e oferta. Se a porta fechar, você pode dobrar o joelho e clamar que Ele vai honrar você. Eita glória! Se tu não pegar, eu vou soltar o microfone agora. Pode estar em crise no mundo, pode estar em crise. Olha para cá. Se tu não parar, se não pegar isso aqui, eu vou soltar o microfone agora. Pode estar em crise. Trovão, não tem nem carne no açougue, não tem nem carne no mercado. Deus vai dar ordem aos corvos. Vai lá e leva carne e pão assado para o meu servo. Oh glória, não pegou? Dá glória só se tu pegar. E olha para mim para ver se tu pega corvos. Deus poderia mandar uma águia, pastor Flamarion, porque águia é um animal recomendado na Bíblia, mas corvos é aves impura. Eu falei para o grandão da Galileia, a tua própria lei proíbe esse tipo de animal, esse tipo de ave, porque tu mandou um animal impuro levar carne para o profeta santo. Deus falou, trovão, olha para cá. Quando você compra alguma coisa, você pergunta quem é o correio, você pergunta se ele me serve, ou você não quer nem saber, você apenas recebe. Você não quer saber se ele é macumbeiro, você não quer saber se ele é idólatra, você não quer saber se ele me serve, você apenas recebe a encomenda. Sabe por quê? Mais importante do que quem entrega é quem mandou entregar a encomenda. Oh glória!
Oh glória, Deus está dizendo, pode fechar a porta ali que eu abro outra. Pode faltar no mercado, mas no reino de Deus não faltará. Ei. Não, pera aí. Você sabe onde Deus mandou Elias? Por Ribeiro de Querite. Você não parou para pensar, não? Moço, nesse momento está faltando água. Para tomar um banho naquele período era problema. Porque tinha que dividir, ou tomar banho ou cozinho. Ou toma banho ou bebe água. E Deus manda Elias para um lugar que tem abundância de água. Não, se tu não pegar, eu vou soltar o microfone agora. Deus mandou o profeta ir para um lugar que tem um rio exclusivo para ele. Eita glória! Você não pegou, por isso não deu glória. Enquanto está todo mundo reclamando de falta, Deus está dizendo, tem abundância. Oh, glória! É engraçado, dar glória só se tu pegar. Você já viu que nos piores dias, um monte de gente reclamando de crise, e você dizendo, é Deus que está me sustentando mesmo. Eita glória, porque na geladeira não falta, no armário não falta. Oh glória, é Deus dizendo, é eu mostrando na minha fidelidade com quem é fiel. É eu mostrando na minha fidelidade com quem é fiel a mim. Não dá glória só se tu pegar. Oh rapaz, Deus manda quem Ele quiser para patrocinar a viagem de Jesus para o Egito. Deus mandou os 3 magos para sustentar Elias durante 2 anos e meio. Deus mandou os corvos. Depois que acabou os corvos, Deus mandou o anjo. E depois que o anjo foi embora, o próprio Deus disse, vem para fora que eu vou te alimentar, Elias. Ei. Aleluia. Primeiro Deus mandou os corvos, quem a gente menos espera. Depois Deus mandou os anjos, porque a gente anseia da onde vem a provisão do céu. E no final de tudo o próprio Criador se manifestou. Ei. Olha para mim, a provisão vem da onde a gente menos espera, vem do céu e vem pela mão do Criador dos céus e também da terra. Agora olha para mim, olha para mim. Como você vai pedir algo a Deus se você nunca plantou? Vou te dar um conselho e encerrar a parte da oferta. Porque aqui é definitivo se você cresce, se você fica do mesmo jeito ou se você empobrece. Olha para mim. Nunca esqueça disso. Nunca oferte abaixo do seu nível. Qual é o nível de oferta que você se encontra? De ouro? Não dê de prata. Seu nível é de prata, não dê de bronze. Por que, trovão? Olha para mim. Todo mundo que ganha muito e entrega pouco, ele está dizendo para Deus no mundo espiritual, me coloca no nível da minha entrega. Posso te fazer uma pergunta? Se Deus colocar você no nível da oferta que você entrega na igreja, Deus te deixa pobre ou rico? Acabou, glória, né? Vou falar. Ou vai doer ou vai ficar. Pela oferta que você entrega, qual é o tipo de colheita que Deus tem que dar para você? Uma colheita grande ou pequena? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 9,6, do que muito semeia, muito
E o que pouco semeia? Aprenda que Deus não vai ser injusto. Olha para mim. Dízimo é fidelidade e olha para cá. Dízimo é fidelidade e gera proporção, gera proteção. Oferta é sentimento e gera proporcionalidade na colheita. Como assim? A colheita vem de acordo com a minha semente. Se a minha semente é pequena, a minha colheita será? E se a minha semente é grande, a minha colheita será? Deus é justo na aplicação da colheita. Não fale de alguém em que você não é fiel para semear como ele semeia. Porque tem gente aqui que já gastou dinheiro com cachaça. Tem gente, eu vou falar, hein? Tem gente aqui que não saía nem para a rua com 100 reais. Eu estou sem dinheiro, vou fazer o que com 100 reais na rua? Você ia pro bar, enchia a cara e quando acabava falava assim, quanto que deu? Ah, deu uma caixa de cerveja, mas tira gosto, mas não sei o que, deu 300 e poucos reais. Você gastava no final de semana assim, num bar bebendo, você gastava 300, 400 reais. Já deu 300 reais de oferta depois de crente? Acabou, glória. Quando aquele cantor famoso vem em Governador Valadares, no show particular, você pagou o ingresso, 100, 150 reais para ficar na pista ali, nem camarote. Tem gente que pagou até 600 para ficar no lugar melhor. Mas a pergunta é, para tu ficar ali no chão, 150 reais, já deu 150 reais de oferta depois de crente? Sabe qual é o seu problema? É que quando a coisa aperta, você quer dobrar o joelho e pedir algo a Deus que você não tem direito. Aí sabe o que os crentes dizem? Ô trovão, mas mesmo eu sendo assim, Deus ainda me socorre. Não confunda provisão com bênção. Provisão, ela tem que chegar para você ter. A bênção te acompanha todos os dias. Amém? Trovão, depois dessa palavra de oferta, quanto eu tenho que dar de oferta? Não sei. É você que sabe o nível que você se encontra. Só que não esqueça disso. É você que diz no mundo espiritual o nível que você quer viver. A Bíblia diz que Deus dá semente ao quê? Vou falar, hein? Qual é mais poderoso para um crente viver? Ser abençoado ou ser abençoador? Hã? Qual que você prefere viver no Evangelho? Ser alguém abençoado ou ser alguém abençoador? Se você for abençoador, você segue o que Cristo disse, porque ele disse, melhor é dar do que? Então tem dois níveis, o abençoador e o abençoador. É que o abençoador sempre vai ter para ofertar. E o abençoado sempre vai ter que esperar para a bênção chegar. Qual é o nível que você quer viver? Ei, meus irmãos, tem gente que fala assim, trovão, você vai falar logo de oferta no culto? Opa, olha para mim, a gente vai receber poder aqui hoje através da palavra. Mas quando chegar em casa, vai comprar 1 quilo de contrafilé com glória? Vai comprar com línguas estranhas? Vai comprar profetizando? Tem que comprar com... Então Deus quer suprir você em todas as áreas. Só que eu vou falar, hein? E aqui eu encerro. Eu nunca vi ninguém comendo o fruto e a semente junto. Porque quem come o fruto com a semente não vai ter mais colheita. Porque está comendo o fruto e a semente junto? Você tem que comer o fruto, mas a semente você tem que devolver para a terra. Fica de pé aí, em nome de Jesus.